Vai começar. Então, gente, nós estamos vendo aqui, né, como que a partir do conhecimento da história natural da doença, a gente pode fazer uma identificação precoce da doença nesse período antes, onde já se começou o processo, mas ainda não tem sinais e sintomas, né? E o rastreamento de doenças está baseado nisso, nessa capacidade da gente diagnosticar precocemente e fazer um tratamento precoce, né? Isso tem benefícios em muitos tipos de rastreamento, mas é preciso também, como a gente estava discutindo ontem, pensar nos vieses que podem ter na hora de avaliar a efetividade do rastreamento, né? Nós falamos um pouco de um desses vieses, que era o viés de antecipação, né? Onde a gente pode ter essa situação. Ó. Isso aqui é o que acontece sem diagnóstico precoce, né? O diagnóstico usual é feito aqui num determinado momento, tá? Feito em determinado momento, e essa doença evolui a partir do momento que ela se torna, ela entra no horizonte clínico, né? Ela vai evoluir até o óbito num determinado tempo, tá? Se o meu diagnóstico aqui nesse B, né, foi feito o diagnóstico precocemente, né? Precocemente, tá? Só que, em termos de, vamos supor que assim, da idade ou da evolução do, do, da doença, né? Apesar de eu ter feito o diagnóstico mais cedo, ele acabou morrendo na mesma data que ele morreria, se não tivesse sido feito o diagnóstico precoce, né? Se eu tenho uma situação como essa, eu não posso falar que o meu diagnóstico precoce é efetivo, né? Ou seja, quando eu falo que o diagnóstico precoce é efetivo, eu estou dizendo que porque eu fiz o diagnóstico antes de aparecer os sinais e sintomas, como eu antecipei o diagnóstico, eu fiz uma intervenção e essa intervenção trouxe vantagem para aquela pessoa. Essa vantagem pode ser em aumento da sobrevida ou pode ser em melhoria da qualidade de vida, né? Bom, então nessa situação aqui, ó, do B, não haveria vantagem. Vamos ver essa situação C. Eu fiz o diagnóstico precoce e essa pessoa que foi tratada precocemente, né, foi tratada oportunamente, né, descobriu antes, a evolução da doença vai dar a ela um ganho de sobrevida, né? Então postergou a data do óbito, adiou o óbito. Então isso é uma evidência de efetividade do rastreamento, né? Onde eu faço o diagnóstico precoce, né? Aqui no D, eu tenho uma situação também que eu faço o diagnóstico precoce e o óbito não ocorre, a pessoa vai continuar viva, além, né? Muito além, e vai morrer de outra coisa, né? Então a doença foi curada. Então aqui estou falando também de uma situação onde há uma evidência do benefício do rastreamento, né? Distinguir essas duas coisas é importante, né? Não para poder, como eu diria assim, derrubar o rastreamento. Quando você descobre que um rastreamento não funciona, isso é ruim, né? É ruim porque você gostaria que ele tivesse funcionando. Mas se você ficar investindo recursos e também expondo a risco as pessoas num rastreamento que não muda o curso da doença, também é errado, porque a pessoa pode ter o custo, né, que é antecipado e aumentado, tem as consequências do tratamento, que também ocorrem, né, imediatamente, e se isso não muda o curso da doença, seria melhor esperar a evolução normal, a evolução natural da doença, fazer o diagnóstico quando já tiver sinais e sintomas, uma vez que o tratamento antecipado não muda o curso da doença, né? Então, quando a gente faz essa investigação, o objetivo não é, como é que eu diria,
desacreditar o monitoramento. É apenas ver se ele é efetivo. Se ele for efetivo, ele deve ser continuado. Se ele não for, ele não deve ser continuado, porque ele não se justifica. Né? Não justifica o custo, não justifica os impactos que tem na vida da pessoa. Né? Quando eu trato, por exemplo, a pessoa faz um diagnóstico precoce de câncer de mama, ela é submetida a uma biópsia para confirmar, depois uma cirurgia, depois uma quimioterapia ou radioterapia. Bom, se isso tudo faz com que ela tenha uma sobrevida maior ou a cura daquele câncer de mama, todo o custo e todos os efeitos colaterais da medicação estão justificados. Agora, se eu antecipo esse diagnóstico, se essa pessoa faz a cirurgia e os tratamentos antes, e isso não muda o curso da doença, aí seria melhor que ela mantivesse a vida normal dela mais algum tempo, né? Quando tivesse os sintomas, daí a 2, 3 anos, faria os tratamentos e seguiria. Algumas vão sobreviver mais, outras menos, né? Mas aí aquela antecipação não trouxe nenhuma vantagem. Quando ela traz, aí sim temos que fazer, né? Uma pessoa com câncer, ela tem um benefício enorme da quimioterapia, apesar de todo o sofrimento que a quimioterapia traz. Uma pessoa sem câncer, você nunca vai fazer ela fazer uma quimioterapia, porque todo aquele sofrimento não vai ter nenhuma razão de ser. Tá? Bom, então, né, o que a gente tem que ver aqui, né? A mesma história que nós contamos lá em cima, só uma nova forma de apresentar, né? Então, a duração, né, da enfermidade, né? A enfermidade começa, o início biológico dela, em um determinado momento, ela evolui em 6 anos, todo o processo. Ela inicia aqui no momento onde ainda não tem nenhum sinal ou sintoma, né? Nesse período aqui, dá para fazer o diagnóstico precoce, né? Depois ela vai ter os sintomas e vai ter a evolução. Então, vamos ver esse caso aqui, ó. Fez o diagnóstico precoce, antecipou em 3 anos, né? O diagnóstico seria feito só aqui, tá? Antecipou em 3 anos. E essa pessoa depois viveu mais 2 anos. Então, aqui, ó, do diagnóstico até a morte foram 5 anos de sobrevida, né? Esse outro aqui teve início biológico, esse aqui não passou pelo rastreamento, né? Não foi rastreado, não teve diagnóstico precoce. Da data do diagnóstico até a morte foram 2 anos. Quer dizer, se eu pensar em sobrevida, após a intervenção, aqui a sobrevida foi de 2 anos. Aqui a sobrevida foi de 5 anos. Né? Mas se eu quiser comparar a sobrevida desse jeito, que vantagem que teve? Na verdade, nenhuma. Né? Os 3 anos foram só o tempo de antecipação. Não foi tempo que ela ganhou de vida. Ela ficou mais tempo sabendo que estava doente e passando pelas agruras do tratamento da doença. Essa pessoa aqui viveu até aqui sem passar pelas agruras do tratamento e, após a cirurgia, ela viveu mais 2 anos. Esse aqui antecipou 3 anos, mas não aumentou a sobrevida. Essa sobrevida maior aqui não tem a ver com o benefício do rastreamento, é apenas o resultado da antecipação do diagnóstico. Por isso que a gente chama esse viés de tempo de antecipação. Ele não muda o desfecho, nem posterga o desfecho. Ele só antecipa o diagnóstico e o tratamento. Bom, então aqui, né, vai aparecer que tem 2 anos mais, mas na verdade não tem, né? Então, como ele está explicando aqui, né, para eu dizer que teve vantagem, aquela diferença ali, se eu tirar o tempo de antecipação, né, a sobrevida tinha que ter sido maior do que os 2 anos. Aí eu teria uma vantagem. Tá? Outra coisa importante quando a gente vai pensar
nos estudos que vão avaliar os programas de rastreamento, é que a gente tem que estar atento como esse estudo é feito. Nós vamos ver mais coisas disso mais para frente, mas, por exemplo, estudos com voluntários, né? Geralmente, se você quiser fazer um estudo que represente a população, vocês lembram do semestre passado, que a gente estava discutindo a questão da amostragem, a gente falou muito de representatividade da população, né? Quer dizer, para eu poder extrapolar ou fazer uma inferência estatística de uma amostra para a população, essa amostra ela tem que ser representativa daquela população. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, Isso, Henrique. é que eu estou tentando falar mais baixo, porque a voz vai começando a ficar rouco já. Então, essa questão da representatividade é muito importante, porque se eu quero estudar a efetividade do rastreamento, mas a população da amostra que eu estou estudando não é representativa da população onde eu vou aplicar o rastreamento, aquelas minhas conclusões ali não podem ser extrapoladas para outra população. Então, uma coisa que é importante, geralmente, quando você faz isso, ao invés de fazer com uma amostra aleatória da população, você faz com voluntários. Tem muito estudo que é feito com voluntários, gente. Às vezes é o jeito que tem. Muito estudo que é feito com voluntários. E no rastreamento, né, geralmente, as pessoas que se voluntariam para fazer esse tipo de estudo são pessoas que já têm uma atenção maior à saúde, já têm uma preocupação maior com a saúde, né? São pessoas mais atentas, pessoas que buscam, né, cuidar da saúde mais. Então, esses voluntários, eles podem representar um viés porque eles não são representativos da população onde você vai fazer o rastreamento, né? Aqui as pessoas já podem ter uma vida mais saudável, fazer mais atividade física, ter uma alimentação mais controlada, né? Não fumar. Não... Então, tem uma série de coisas desse grupo que vai ser avaliado que pode não corresponder à população onde eu vou aplicar o rastreamento. E isso pode enviesar o resultado, né? Porque, obviamente, as doenças aparecem numa relação entre hábitos de vida, ambiente, carga genética, né? E se você tem um grupo que é muito diferente nos comportamentos e no próprio cuidado, ele não representa o que vai acontecer na população, tá? Então, essa é uma coisa importante quando a gente avalia um estudo, quando a gente lê um artigo, a gente tem que ter em mente essa amostra que foi usada, o resultado dela pode ser extrapolado para a população da qual nós estamos pensando em fazer o rastreamento? Então, isso aí são coisas que tem que estar atento também, para pensar, né, nessa efetividade do rastreamento. Porque, às vezes, o rastreamento pode ser efetivo nessas pessoas, mas na população no geral, não, porque a composição da população é muito diferente. Outra coisa é o tal que a gente chama de seleção prognóstica, né? A história natural da doença, esse aqui é o nome em inglês, né? Oi. Rapidinho. Eu não entendi muito bem, assim, por que você vai desenvolver um estudo de rastreamento em uma população que muitas vezes pode não ser respectiva e que você não vai aplicar esse conhecimento, sabe? Isso assim, por exemplo, quando você faz esses tipos de estudo com voluntários, e muitos estudos são feitos com voluntários, você recruta voluntários. Olha, eu quero fazer um estudo, quem quer participar? Igual para vacina, não é? Vocês viram para vacina como é que são feitos os testes? Os caras abrem lá e é feito as pessoas que se voluntariam, né? Voluntariam. Eles pegam ali uma determinada idade, sexo e tal, e vão tentando comparar, tá? É importante, na hora que você vai interpretar os resultados, você comparar essa população com a população geral onde você vai aplicar a vacina. Porque se essa população for muito, por exemplo, esses estudos de vacina que foram feitos,
não incluíram adolescentes e crianças, né? Então, a vacina até agora não está sendo aplicada em adolescente e criança. Por quê? Porque a população que foi estudada não incluía crianças. Os voluntários, né, que não incluíam crianças. Então, pode ser, e acontece às vezes, por exemplo, que nesse estudo da vacina, acho que isso aconteceu em alguns lugares dos Estados Unidos, né? O estudo da vacina não contemplou a população negra. A população negra nos Estados Unidos é minoritária, né? Ela é uma parte pequena da população geral, né? Então, algumas instituições reclamavam disso, porque o número de negros que participou era muito pequeno. Então, e obviamente você pode ter, ainda mais num país que tem uma segregação racial grande, né? Você pode ter diferenças nisso, tá? Então, o porquê que você faz esses estudos, você faz porque não tem outro jeito, né? Você nem sempre consegue trabalhar com a amostra aleatória. Então, quando você faz com voluntários, você tem que estar atento a isso, né, na hora dos seus resultados. Então, de repente, aquelas vacinas testadas nos Estados Unidos, não tivesse, isso era uma discussão que houve por lá, não tivessem, o número de negros que participaram não dava para ter uma ideia segura de qual que seria o efeito da vacina naquela população, né, que tem uma constituição genética diferente, principalmente em um país que é muito segregado, onde a mistura no Brasil a mistura é muito maior, né? O que não nos impede de ser um país muito racista, mas a mistura é maior, né? Então é isso, que o ser voluntário ou não, às vezes não é uma escolha do pesquisador, é uma imposição da realidade. E quando é voluntário, você tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Então você vai ter sempre que ver, olha, ok, foi isso aqui, como é que é essa população que tomou a vacina? A proporção de homens e mulheres está mais ou menos semelhante com a população geral? A de idade, de raça, né? Então isso tudo pode influenciar. O problema é que esses são estudos mais, né, que a gente... É um estudo experimental, ele é experimental. Mas quando ele está mexendo com os estudos, não tem todo o controle que a gente gostaria de ter. Que de todo o estudo para ver se houve Você está cortando muito. a possibilidade de essa população ser uma população. Está cortando para todo mundo, gente? Tá travando aqui também. Eu estou perguntando que às vezes está. Eu também estou vendo vocês travando aqui. Deixa eu ver. Eu vou tentar. Vou mudar aqui na internet para ver se melhora. Oi. Oi. Estão me ouvindo? Oi, Henrique Ramos. Está ouvindo, né? Melhorou? Parece que sim. Tá, então vamos lá. Isso aqui eu ri para não chorar, né? Bom, então vamos lá. Ficou mais clara a questão do voluntariado, gente? O silêncio eu vou falar como sim. Ficou sim. Então tá. Então vamos lá. A outra questão que chama de essa seleção prognóstica, né? Porque, por exemplo, uma doença que evolui mais lentamente, eu falei um pouco disso ontem, né? Um tumor que evolui mais lentamente, que tem um período pré-clínico maior, o período pré-clínico e o período clínico geralmente são proporcionais, né? Então, uma doença que tem um período pré-clínico maior, que ela tem uma evolução mais lenta, né? Ela vai ficar mais tempo evoluindo sem sinais e sintomas, tá? Então, essa doença que tem, essa pessoa que tem um câncer, o mesmo tipo de câncer aqui, né?
com uma evolução mais lenta, ela tem mais chance de ser diagnosticada no rastreamento do que uma pessoa que tenha o mesmo câncer numa modalidade mais agressiva, ou seja, com um período pré-clínico mais curto, né? Ela evolui mais depressa, tá? Então, aquela pessoa que tem um período pré-clínico mais longo, ela tem mais chance de ser rastreada. Por quê? Ela vai passar mais tempo com a doença evoluindo sem sinais e sintomas, mas já numa situação que pode ser identificada num teste de imagem ou num outro tipo de exame, né? Então, veja bem, ó, se eu faço um rastreamento anual, eu faço um rastreamento anual, tá? Ao longo de 2 anos, né, essa pessoa que tem uma doença que evolui lentamente, vamos pegar, o câncer evolui muito mais lento do que isso, então em 4 anos, essa pessoa que tem uma evolução de 4 anos, né, ao longo do tempo, ela vai ter 4 chances de ser diagnosticada antes dos sintomas aparecerem, tá? Ela faz o exame todo ano, né? Então, ela vai ter maior chance de ser diagnosticada no rastreamento, ok? Bom, imagine que a pessoa que tem o mesmo câncer, mas numa modalidade mais agressiva, onde ele vai evoluir em 6 meses. Com 6 meses de evolução, ele já vai estar mostrando sinais e sintomas. Então, se eu faço o teste anualmente, essa pessoa que tem a doença que evolui rápido, ela tem a chance de 6 meses para ser identificada antes que os sinais e sintomas apareçam, né? Porque ela, em 6 meses, ela já vai aparecer com sinais e sintomas. Então, essa pessoa tem uma probabilidade menor de ser diagnosticada, porque ela evolui muito rápido. Bom, aí o que eu vou ter? Essas pessoas cuja doença evolui lentamente, elas vão ser mais diagnosticadas nos programas de rastreamento, tá? E ao comparar com os outros, né, que já foram diagnosticados com sinais e sintomas, porque a doença evolui mais rápido, pode também dar uma falsa impressão que aqueles doentes que foram identificados pelo rastreamento, né, tiveram uma resposta melhor ao tratamento porque foram diagnosticados precocemente. Mas, na verdade, o que tem ali é que ele tinha uma doença mais lenta mesmo. Ele vai viver mais tempo do que os que não foram diagnosticados, mesmo se não tivessem feito o rastreamento. Porque a evolução da doença dele é mais lenta, tá? Então, esse é outro viés que pode dar a impressão de que os que foram identificados no rastreamento têm uma sobrevida maior, em comparado aos que não foram. Isso pode ser o resultado da diferença da evolução da doença, daquele tumor, né, nas pessoas, e não um resultado do efeito do rastreamento, tá? Isso também já foi identificado. E esses vieses, gente, não ficou ninguém pensando neles antes, não. É na hora que faz os estudos, que vai, né, acompanha durante anos, e aí eles vão verificando os indicadores todos que podem tirar dali, né? E às vezes fala, parece que isso aqui funciona, mas quando você vai ver, a mortalidade geral não mudou. Se a mortalidade geral não mudou, é porque aqueles, por exemplo, nesse caso, né, aqueles cânceres que eu estou achando que tem resultado melhor porque eu detectei primeiro, não é isso, né? E se realmente fosse uma coisa que mudasse o risco de morte, a mortalidade geral teria que mudar, né? Porque as pessoas deixaram de morrer. Não, elas estão morrendo como morreriam sempre,
quando você compara com tempos antes do rastreamento, a quantidade de morte naquele grupo de idade continua o mesmo. Você fala, peraí, cadê o resultado que eu tenho ali? Então, os resultados do rastreamento, eles são estudados, né, a partir da mortalidade específica da doença, mas também pelo impacto da mortalidade geral. Porque se um impacto específico, e se ele realmente é eficaz, né, se realmente é um impacto sobre a doença, ele tem que modificar a mortalidade geral. Porque como é que eu estou tirando uma causa de morte, né, postergando ela, mas a mortalidade naquela idade não muda? Então, são várias técnicas de análise que são feitas para poder ver isso. E um dos casos que enviesa esses estudos também é essa questão do lead time aqui. O tempo de antecipação, nós já falamos ali em cima, né? E esse aqui, gente, ficou entendido? Esse do lead time, que é o fato da uma doença que tem um período pré-clínico maior, ela também tem um período pós-clínico maior. Quer dizer, ela tem uma sobrevida maior depois dos sintomas também. É uma característica da velocidade de evolução daquele tumor, falando em câncer, né? E não porque foi diagnosticado precocemente. A diferença não pode ser atribuída ao rastreamento. Aqueles que morreram, aqueles que não forem rastreados, morrem mais porque a doença evolui mais rápido neles, né? Ou seja, o que nós estamos vendo ali não é um efeito do rastreamento, é que aqueles que morrem mais, eles têm menos chances de ser rastreados, porque a doença evolui muito rápido. Foi? Prof, Oi. na verdade eu não entendi muito bem. Assim, prognóstico é a evolução da doença, certo? Não, prognóstico não é só a evolução da doença, como a doença vai, né, se desenvolvendo também, o tempo dele, tudo isso faz parte, né? Quer dizer, a doença pode ter um prognóstico, ela pode ser rápida, mas não ser letal, né? Ela pode evoluir rapidamente, mas não ser letal. Outra pode evoluir lentamente e ser letal, né? Então, nós pensamos que é o seguinte, ó, ao fazer o rastreamento, a gente não pode confundir a diferença na probabilidade de ser rastreado. Então, uma doença que evolui mais lentamente, geralmente ela já tem um período pós-sintomas também mais longo, né? Mais lento a evolução. Então, uma Prof, é doença que... justamente isso aí que você falou que eu não estou conseguindo entender muito bem. Assim, é como se fosse se você estivesse determinando, se ela tem um período pré, o período pós dela vai ser igualmente lento, sabe? Eu não consigo. Uma doença que evolui lentamente, tá? Ela evolui lentamente aqui, desde o início biológico, tá? Até os sintomas aparecerem, ela evolui lentamente. E depois que os sintomas apareceram, ela continua evoluindo mais lentamente do que aquela outra pessoa que tem o mesmo tipo de câncer, mas com um câncer que tem uma característica de evoluir mais rápido, ou por características da pessoa, ou por características do tumor mesmo, né? Aquele tumor vai evoluir mais rápido, né? Quer dizer, quando a evolução, o período pré-clínico é mais longo, o que eu estou falando de período mais longo? A doença passa mais tempo, depois que ela começa, ela passa mais tempo sem apresentar sinais e sintomas, tá? Vamos lá, o cara fica 4 anos, antes que a doença evolui durante 4 anos, tá? Antes de apresentar sinais e sintomas, ok? Então, nesses 4 anos, ela pode ser detectada no rastreamento. O que é o rastreamento? É uma pessoa que não tem sinais e sintomas e eu saio procurando doença nela. É isso que a gente faz, né? Procurar doença em pessoas aparentemente saudáveis. Isso aqui é o rastreamento. Então, se a pessoa tem uma evolução de 4 anos, e se eu faço o rastreamento anual, ela vai ter 4 chances de ser diagnosticada antes de aparecer os sinais e sintomas. Tá? Então, essas pessoas que têm uma doença que evolui e tem um período pré-clínico mais longo, elas têm maior probabilidade de ser identificada
pelo programa de rastreamento, porque ela fica com a doença detectável, mas sem sinais e sintomas, mais tempo. Uma pessoa que tem uma doença que vai evoluir em 6 meses, num tempo de 4 anos, ela tem uma chance em 8 de ser detectada, não é isso? Porque ela pode ser detectada em qualquer um desses momentos, né? Então, assim, essa pessoa, na hora que a doença dela começar a ser detectável, ela só tem 6 meses até aparecer sinais e sintomas. O período pré-clínico é só de 6 meses. Então, a probabilidade dela ser detectada no rastreamento é menor, porque ela fica menos tempo rastreável. O que é o rastrear? É pegar aquela pessoa, verificar que ela está doente antes que a doença manifeste sinais e sintomas. Se o período pré-clínico dela é só de 6 meses, entre o início da doença e o aparecimento dos sintomas, ela vai ter uma probabilidade de ser rastreada menor, né? Vamos supor, o rastreamento é feito sempre no segundo semestre. Se ela começar com a doença em janeiro, quando chegar em junho, ela já vai ter sinais e sintomas, então não vai pegar. Ah, não, mas o rastreamento é sempre no primeiro semestre, né? Se ela, então, a doença dela começar em julho, o rastreamento já passou. Ela vai ter sinais e sintomas antes do próximo rastreamento. Então, essa duração do período pré-clínico, que também está ligada é proporcional ao período de evolução após sinais e sintomas, se essa doença evolui muito rápido, né, desde o seu início até o aparecimento dos sintomas, se ela evolui muito rápido, ela tem menos probabilidade de ser detectada no rastreamento. Então, aqueles que são mais detectáveis no rastreamento são justamente os que teriam, de qualquer forma, uma sobrevida maior. Mesmo que ele não tivesse sido detectado no rastreamento, depois que aparecerem os sinais e sintomas e ele for tratado, ele já teria uma sobrevida maior do que aqueles que não foram. Então, quando eu comparo quem foi na população que foi rastreada com a população que não, né, aqueles que foram rastreados e os que não foram rastreados, eu vou encontrar uma mortalidade menor, né? Posso encontrar ou uma sobrevida maior entre os que foram identificados no rastreamento. Mas o problema é que aqueles que eu só identifiquei já com a doença, que eram esses que tinham, por ter um tempo de evolução mais rápido, eles têm menos chance de ser rastreado, eles vão ter uma sobrevida menor também, né? Mas mesmo que eles tivessem sido rastreados, eles teriam essa mesma sobrevida menor. Só que o fato de ter uma evolução rápida faz com que eles também tenham uma menor probabilidade de ser encontrado no rastreamento. E aí, quando você compara, você fala, olha, os que nós rastreamos e tratamos precocemente tiveram uma sobrevida maior do que aqueles que já foram detectados com sinais e sintomas e que tiveram uma sobrevida menor. Entendeu? Ou não? Entendi, prof. Agora fez sentido. É porque, como o tempo aumenta, a chance de você detectar antes dos sintomas aparecerem, então fazer o diagnóstico precoce é maior. Agora fez sentido. Obrigada. Tá bom? Então, vamos. Bom, aqui eu já tinha falado, né? Já tinha falado um pouco sobre antecipação, e isso aqui é uma coisa muito importante, o excesso de diagnósticos, né? Esse viés de diagnóstico. O exemplo muito claro disso ocorreu nossa, meu telefone aqui está feito doido. Essa é a coisa sobre a Covid. Depois tem que olhar aqui. O povo está compartilhando um tanto de coisa aqui. Não sei se vocês viram, Belo Horizonte, hoje, de ontem, né? A taxa de transmissão ficou menor, baixou de 1, está 0,99. E o nosso prefeito aqui está segurando as pontas e o resultado está aparecendo. A gente teve 1,28 de transmissão, agora estão com 0,99. Ainda temos 151 pacientes esperando vaga em UTI em Belo Horizonte. Vamos lá. Então, esse excesso de diagnósticos, um exemplo
claro que entende isso, aconteceu com o diagnóstico de câncer de tireoide, tumores de tireoide. Como os equipamentos passaram a ser cada vez mais eficazes na detecção, né? Começou-se a detectar tumores que jamais evoluiriam a ponto de prejudicar a saúde das pessoas. Eu identificava tumores tão pequenos que não daria tempo dele causar qualquer dano antes da pessoa morrer, né? Então, o excesso de diagnóstico também tem esses problemas, porque se eu faço o diagnóstico e trato, né, os tratamentos não são inócuos, né? Então, se eu identifico um micro tumor de tireoide e vou tratar, então eu vou ter que fazer uma cirurgia, eu vou tirar a tireoide da pessoa, ela vai, né, fazer uso de iodo radioativo, depois ela vai ter que fazer uma reposição eterna enquanto ela viver, né? De hormônio tiroidiano, que ela não vai produzir, né? Então, o excesso de diagnóstico também, a gente tem que tomar cuidado com ele, porque nós podemos expor as pessoas também a risco. Tem no passado, sei lá, 20 anos atrás, pouco mais que isso, a gente tinha um excesso de cateterismo sendo feito. Aqui no Brasil inteiro, no mundo todo, aqui em Belo Horizonte, teve um médico que é até nosso professor que estudou isso, né? E ele viu que muitos dos cateterismos que eram realizados não tinha indicação, ou alguns eram até contraindicados. E a gente tinha também nessas épocas aí, houve um momento que todo mundo que queria fazer qualquer atividade física, acabava que o médico ou a própria academia pedia para ele fazer um teste de esforço, um teste ergométrico, né? E aí começou a ser visto que muita gente jovem, sem nenhum problema de saúde, era mandado fazer um teste ergométrico. Aí a pessoa ia fazer o teste ergométrico, e o teste ergométrico pode dar falso positivo, né? Quando ele dá falso positivo, você vai para o segundo nível, que é fazer uma... Como que chama? Porque eu lembro o nome do exame. Já fiz 2 vezes. Uma cintilografia, né? Se injeta uma substância, né, visível, né, que vai ser visível no coração, né? E aí a pessoa faz um teste de esforço, né? E aquilo ajuda a ver como é que está a circulação dela. E se esse exame também não conseguir resolver a dúvida, essa pessoa vai parar ela vai ter que fazer o exame cardíaco direto, né? Ela vai ter que enfiar lá uma câmerazinha no coração dela para examinar as coronárias, né? Que é um exame muito invasivo e arriscado. E chegou a acontecer, então, casos de pessoas muito jovens que não tinha que não estava querendo fazer um treinamento para virar atleta de alto desempenho, mas só fazer uma atividade física regular, e que eram enviadas para fazer o teste de esforço, né? O teste de esforço dava um falso positivo, ele ia para o segundo nível e ia para o terceiro nível. Eu fiz 2 cintilografias. Eu fiz uma, um tempo tinha feito, e aconteceu isso. Eu fiz o teste de esforço, que ela falou, precisa fazer cintilografia. Eu fiz. Aí não parou, não tinha problema. Mais recentemente, eu fiz de novo um teste de esforço, o médico pediu, e deu mesma coisa que deu no outro. Aí eu fui para a cintilografia. Eu falei, não vou fazer mais esse teste de esforço, que vocês me mandam para a cintilografia, qualquer dia desse, vocês vão estar tentando fazer um exame cardíaco mais arriscado, que eu não quero fazer. E aconteceu um caso de uma moça de cerca de 30 anos, que queria começar a academia para fazer a atividade física rotineira, e que foi indicado que ela fizesse o teste de esforço. Ela fez o teste de esforço, apareceu uma possível alteração, ela foi para a cintilografia, né? E a cintilografia não resolveu, ela foi para o cateterismo. No cateterismo houve um laceramento de uma coronária e ela morreu.
Gente, esses testes, esses exames, eles têm risco, todos eles. Né? Todos eles. Tem exame que não tenha risco nenhum, tá? Exames invasivos, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com esse excesso de diagnósticos, né? Tem uma outra história que ficou também marcante, o Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé, ele tinha um contrato com uma empresa de check-up em São Paulo e ele fazia um check-up todo ano naquela empresa. Divulgava aquilo, né? E esse check-up dele incluía também uma tomografia de corpo inteiro com contraste, para ver se tinha algum câncer. Ele teve um choque anafilático com contraste e quase morreu. Então, o rastreamento, mesmo os exames que a gente pede na rotina, eles têm que ser muito bem justificados, porque, como quase tudo na medicina, né, pode ser, quando justificável, deve ser feito, quando não necessário, não deve ser feito, porque pode trazer problema para o paciente. Então, outro problema importante dos rastreamentos, que a gente tem que pensar nisso, é o excesso de diagnóstico. Então, não é o caso de sair rastreando tudo e qualquer coisa, porque se eu não tenho tratamento efetivo, se não faz diferença, é melhor não fazer, tá? Bom, Henrique, sim, no caso dessa moça que faleceu no exame, teria que ser averiguado a história dela, a história da família, né, para ver se tinha necessidade, não seria isso? não, porque veja bem, olha, por que ela foi fazer o teste? Ela queria fazer uma atividade física regular, sem nenhuma, nada. Se ela não tinha nenhum diagnóstico prévio, se ela não estava doente, se ela era uma pessoa saudável, ela não precisava fazer isso. Ela ia fazer atividade física, ela não ia fazer nenhum esforço. Ela não queria correr maratona, ela não estava querendo ser atleta olímpica. Ela estava querendo fazer uma atividade física. Então, uma atividade física normal, uma pessoa jovem, sem diagnóstico, você não precisa pedir um teste de esforço para ela, né? Então, essa moça, assim, ela foi vítima de um excesso de diagnóstico, né? Isso tem muitos anos já, né? Mas é isso, né? Obviamente, teria que ser, antes de... Obviamente, isso foi visto, né? Ela já tinha alguma doença prévia, né? Não. Ela tinha, quer dizer, não tinha... Se ela não tivesse... Se o cara da academia não tivesse pedido o exame ergométrico dela, ela não teria acontecido isso, né? Mas teve uma época que isso virou quase uma norma, né? Todo mundo que ia fazer qualquer atividade física tinha que fazer um teste de esforço. E gente que está andando todo dia para lá para cá, que sai, que vai na festa, que vai na praia, que nada no clube. Aí não, todo mundo que vai estar na academia tem que fazer teste de esforço. Hoje não existe mais isso. Hoje ninguém mais pede, a não ser que a pessoa realmente apresente. Olha, uma pessoa que tem pressão alta, ó, eu tive um problema cardíaco. Ah, meu pai morreu de infarto, meu irmão morreu de infarto. Ó, peraí, esse não é um cara de risco habitual. Aí sim ele teria que fazer isso, né? Essa moça, para que, se fosse hoje, se ela não tivesse nenhum problema, ela não teria feito esse exame, né? Ninguém vai pedir esse exame hoje, não. Uma pessoa jovem, saudável, que quer fazer uma atividade física regular, por que não, né? Não tem nenhum motivo para você pedir um exame, né? Eu acho que, às vezes, na época, as pessoas entendiam que aquilo era uma questão de segurança, né? Está seguro que a pessoa não vai ter um infarto. Então, mas aí não é desse jeito que você resolve, né? Agora, para poder, se alguém quisesse também fazer uma ação judicial, né? Obviamente teria que comprovar que ela não tinha outras coisas, mas não aconteceu isso, né? Foi um fato que não gerou esse tipo de ação, mas foi um fato que mostrou que o cateterismo não é uma coisa que você pode sair fazendo de qualquer forma. E às vezes o cateterismo foi feito por quê? Porque o primeiro exame foi pedido sem necessidade, né? Agora, aquele primeiro exame pedido sem necessidade levou ao processo. É igual você às vezes vai... Esse negócio da história do Pelé era uma coisa para fazer propaganda, publicidade, era um trabalho, né? Então, ele foi exposto a um teste, um exame de imagem que não era por uma questão de saúde, né? Era um trabalho, ele ia usar o corpo dele para
né, e o prestígio dele para fazer propaganda daquela clínica, né? Só que naquele processo tinha um contraste, né? E o contraste, ele teve um choque anafilático, quase morreu. Então, assim, mexer com o corpo da gente, mexer com medicamentos sem necessidade, com exames, melhor não fazer. É que a parcimônia é importante na medicina, né? Você não deve pedir exame que você não precisa. Você não deve medicar o que não precisa ser medicado, né? Você não vai tentar... Porque toda droga pode ter reações inesperadas e prejudiciais, né? Isso vale para tudo. Para exame, para prescrição, para cirurgia, né? Não pode deixar de fazer quando é necessário e não deve fazer quando não é necessário. E fazer a diferença dessas duas situações é que é a arte do processo, né? Não só arte, né? Por isso que tem tantas... por isso que ele trabalha tanto com medicina baseada em evidências. Para a gente aproveitar a experiência de muita gente, a gente não ficar só com a experiência própria, né? Você tem que também pensar que tem uma experiência aí de muitos médicos em diferentes locais que estão trabalhando. E quando isso é informado, e quando isso é comparado ao resultado, né, você pode ter mais informações para você ver o que você vai usar naquele paciente específico que está com você. Né? Porque você vai aproveitar o conhecimento, a experiência de milhares de outros médicos, de milhares de estudos, para poder pensar o que é melhor para o meu paciente. Né? O meu paciente específico, de um determinado gênero, de uma determinada idade, de uma determinada raça, com uma certa, com uma história familiar, aquela pessoa que está na sua frente. Você vai usar todo esse conhecimento, mas pensando no que é melhor para aquele indivíduo, né? Porque a gente não trata estatística, a gente não trata... a gente trata a gente, né? A gente trata aquela pessoa que está na frente da gente. A gente tem que saber quais são as necessidades e as peculiaridades dela. Que aí eu vou usar o que estiver de melhor para aquela situação. Gente, bom, nós já falamos aqui antes de prevenção primária, secundária, né? A primária é aquela que veio cá no início, antes de começar a doença, a secundária que é essa aqui do diagnóstico precoce, né? Com as suas vantagens e desvantagens. E tem também a prevenção terciária, né? Que é aquela que você faz para tentar recuperar a função, né? Então, reabilitação, fisioterapia, tá? Então, impedir. O que é reabilitação? Tentar reduzir a incapacidade, né? Uma pessoa teve um infarto agudo, um agudo do miocárdio, ou teve um acidente vascular encefálico. Ela perde alguns movimentos. Eu posso tentar, com fisioterapia, recuperar aqueles movimentos, né? A pessoa tem um infarto também e perde, piora ou dificulta a capacidade de deglutir e de falar. Eu posso fazer um tratamento com o fonoaudiólogo, né, para recuperar aquela função, né? A pessoa que sofreu um infarto, ela vai fazer uma reabilitação cardiorrespiratória para melhorar a função cardiorrespiratória dela. Então, eu estou melhorando a função, estou recuperando a função. Isso é o que a gente chama de prevenção terciária. E tem uma outra coisa que depois eu vou trazer um texto para vocês lerem, da prevenção quaternária, que é o quê? Tentar evitar os excessos na medicina, os excessos da prevenção, né? O que é a prevenção quaternária? Eu tentar evitar o excesso de diagnóstico, né? Eu tentar evitar a iatrogenia, né? O tratamento que prejudica o paciente, tá? Então, é importante também estar atento a isso, a evitar os excessos, Nós tínhamos uma coisa muito grave alguns anos atrás, né? Que era a questão da distanásia, né? A eutanásia é a pessoa, né, morrer com assistência do médico, né? Seria isso a eutanásia. E tem o processo, isso é proibido no Brasil, né? E tem também um outro processo que
que tinha muito, que era a distanásia. É você fazer esforços que não tem nenhum benefício para o paciente, né? É você ficar ali tentando fazer uma ressuscitação num paciente que não tem mais nenhuma possibilidade de tratamento, de cura, né? Essa foi uma discussão muito grande no país, envolveu muito também as instituições religiosas, né? Eu lembro que teve, acho que foi na época do Papa, foi antes do Francisco, eu não lembro se foi acho que foi no Wojtyla, se não me engano, que acabou que a Igreja Católica ela fez uma discussão sobre isso e publicou uma norma, né? No sentido de que era necessário evitar a distanásia também, porque era você ficar fazendo intervenções que não tinham nenhuma vantagem para o paciente para prolongar artificialmente a vida, né? Então hoje isso é uma coisa que está mais ou menos, do ponto de vista legislativo, já está resolvida, né? E a gente tem hoje um trabalho muito importante que é o que a gente chama de cuidado paliativo, né? Como dar conforto com uma pessoa que já não pode ter cura. Ela não tem jeito, ela vai morrer. Mas eu posso tentar fazer tratamentos para dar mais conforto para ela, né? E também eu evitar ficar fazendo medidas heróicas, né, que aumentam o sofrimento do paciente, aumentam o sofrimento da família e não acrescentam nenhum dia de vida, não acrescentam vida à pessoa, né? Então, hoje isso é muito mais seguido, né? Tanto é que você tem hoje, no Brasil, já tem essa possibilidade de qualquer um de nós que possa fazer você pode deixar registrado, né, sua vontade, por exemplo, se você tiver uma parada cardíaca, se você quer ou não quer ser ressuscitado, né? Se você quer ou não quer ser entubado, né? Dependendo da doença que você tem. Isso pode ser uma escolha do paciente. Hoje pode ser. Ele pode fazer um testamento vital, onde ele diz o que ele quer que seja feito com ele. Geralmente, se a pessoa não está em condição, isso é perguntado para o familiar mais próximo, né? Se é para ressuscitar, se é para entubar. E há situações onde isso não deve ser feito mesmo, né? E esse trabalho da medicina paliativa, ela tem também feito com que as pessoas passem a tratar a morte como uma coisa mais da vida mesmo, né? Porque a morte ficou interditada durante um certo tempo. Ninguém mais morria em casa, só podia morrer no hospital. Morria lá na UTI, cheio de tubo, sozinho, com frio, né? Hoje já tem muitas famílias que topam levar o paciente terminal para casa, para ele passar os últimos dias da vida dele perto da família. Então, com tratamento da dor, com conforto respiratório, né? Hoje você tem tecnologias e medicamentos que conseguem fazer isso. Então, isso também é importante quando a gente está falando de prevenção, né? A gente lembrar da prevenção terciária, da prevenção quaternária e também do tratamento paliativo, que é a prevenção de uma morte desconfortável do paciente, uma morte desumanizada. Quando eu estava no internato de clínica médica, tinha uma paciente internada, né, que eu todo dia ouvia ela, com a minha preceptora, no hospital, e ela me falou, Henrique, ela tinha um câncer disseminado no corpo todo, sem nenhuma possibilidade de tratamento. A única coisa que ela queria é voltar para casa, morrer em casa. E a família, isso foi o quê? Isso é início da década de 80 também, tá? A internato de clínica médica deve ter sido em 80, 81, 80. Essa mulher, ela... Não, foi 80 não, foi 82. Ela só queria voltar para morrer em casa, mas a família não levava. Ela não tinha mais nada para ser tratado. E essa família, não é que essa família era ruim, não. A época era assim mesmo, a gente achava que o lugar de morrer era no hospital, e não em casa, né? Já tinha, no passado era assim, mas depois o hospital ganhou um papel, né? Que as pessoas tinham que morrer no hospital, não podiam morrer em casa. Então, assim, a, a história natural da doença, né? Tem a ver com a história natural da vida, o papel do médico não acaba aqui, né?
aquela história, se eu não puder curar, eu vou melhorar. Se eu não vou poder melhorar, nem curar, eu vou confortar. Então eu vou confortar o doente e eu vou confortar, depois que o doente morreu, a família. Confortar como? Às vezes você não conhece, não é amigo, né? Mas você vai confortar explicando o que aconteceu. Você vai comportar, né? Mostrando tudo que foi feito para poder evitar. Você vai confortar ajudando a família a entender o processo, né? Ajudando a família a entender, olha, não adianta, vocês fizeram tudo que era possível, né? Não dependia mais de vocês. E isso, né? E explicar que tem limite mesmo para as coisas. Então, o papel do médico vai até um pouquinho depois da morte. Porque tem os que ficam vivos que a gente tem obrigação de cuidar também. Ok? Gente, e aí? Podemos seguir? Ô, prof, só uma coisinha. Hum, Você falou que na terciária a gente tentar recuperar a função daquele órgão que foi afetado. Mas, por exemplo, aqui, o coração de uma pessoa que infartou. Aquela região ali vai, enfim, perder, não vai ter a mesma função que antes, certo? sim. Vai necrosar, aquela história toda de cicatrização. E aí, nesse caso, que eu não vou conseguir recuperar aquela área, ou seja, não vai ser mais prevenção terciária, o que é que eu posso fazer em relação àquele paciente, estimular, por exemplo, que ele mude o estilo de vida dele para Sim. prevenir um novo infarto, mas assim, em relação à recuperação daquela parte do órgão, eu não vou conseguir Olha, fazer nada. algumas coisas você pode fazer ou às vezes você até tem que fazer uma cirurgia cardíaca para poder, né, que pode ter ali pode gerar algum problema. Então, assim, o que você vai fazer, né? Primeiro, você vai tentar melhorar o estilo de vida, né? Melhorar a capacidade respiratória. Você vai tentar, com atividade física, né, muito bem monitorada, porque também você vai criar vias alternativas de circulação, né? Porque, claro, aquele pedaço ali do músculo cardíaco que necrosou, não tem jeito. Esse não recupera, tá? Mas você pode tentar melhorar a função respiratória, a função cardiológica com tratamentos medicamentosos e com atividade física bem acompanhada. Quer dizer, é melhorar a função. Às vezes eu não vou mudar a função do órgão especificamente, né? Mas se esse paciente tem um condicionamento físico né, e cardiorrespiratório adequado, ele tem uma vida mais próxima do normal, né? Talvez ele vai ter que deixar de fazer algumas coisas que ele fazia. Olha, isso aqui eu fiquei com uma insuficiência cardíaca, eu não consigo correr mais. Então ele não vai correr mais. Não vai mesmo, porque não vai conseguir. Né? O coração dele não dá conta de bombear o sangue mais rápido do que ele está bombeando atualmente. Mas o que a gente vai tentar é, no limite da possibilidade, né, do que for possível, melhorar a condição física geral desse paciente. Ele vai perder peso, ele vai ter uma alimentação mais saudável, né? Ele vai fazer uma atividade física que não exige um esforço tão grande, né? Então, assim, não é aquilo que não dá para fazer, não dá para fazer, você não vai fazer mesmo. É pensar no que dá para fazer, né? É no que dá para fazer que a gente vai fazer. Então, se ele tem uma lesão do músculo cardíaco que não tem solução, isso não tem solução, ponto. Né? Dá para melhorar alguma coisa? Não. Então, ok, ele vai viver desse jeito. Ah, mas aqui tem, ó, ele tem uma chance de melhorar aqui o condicionamento cardiorrespiratório dele. Então, ótimo, vamos fazer isso. Né? Mas o que mais que a gente pode fazer? Bom, em vez de fazer uma ginástica mais pesado, ele vai fazer um pouco de pilates para manter a musculatura, para conservar a postura, para ele conseguir, né, continuar fazendo as suas coisas de forma mais autônoma, no limite do possível. No limite do possível. Né? Tem gente que, eu vi, isso é engraçado, hoje tem uma doença respiratória, bom, depois eu lembro o nome da direita. Aqui no hospital, Júlio Kubitschek, né? O professor Frederico Tadeu, ele tem lá uma clínica que acompanha esses pacientes, né, ao longo de muitos anos. Um dia eu estava lá com ele, chegou um senhor, já de idade,
Ele tem assim, uma insuficiência, ele não consegue respirar, o pulmão não responde, a musculatura do tórax não consegue expandir, é um negócio, depois eu vou lembrar o nome da doença, é um negócio terrível, né? Tava lá um cara todo tortinho, assim, você vê toda a dificuldade dele, né? Na cadeira de rosa, estava com um filho de 18 anos, né? E o cara, com toda essa dificuldade, com a cara ótima, com a cara boa, conversando com o Frederico Tadeu, né? E o Frederico Tadeu me falando, olha, esse paciente está aqui comigo há 14 anos, nessa situação que você está vendo aí. Mas esse paciente, nós conseguimos que ele viu o filho dele crescer. Esse menino vinha aqui pequeno. O filho agora está aí com o filho dele. Sim, para quem olha de fora, pode achar, que vida que esse cara tem, né? Que bosta de vida que esse cara tem. Mas esse cara estava feliz, viu o filho dele crescer e não faltava nenhuma consulta. Ele queria viver aquela vida. A vida que ele tinha para viver era aquela. E ele estava satisfeito com ela. Estava aproveitando ela. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Que a gente, quando está perfeitamente saudável, então, pode achar que aquilo é muito pouco. Para quem só tem aquilo, ele faz daquilo a vida dele. E ele estava feliz. Ele estava com o filho dele estava com a cara ótima também. Né? E ele estava muito contente de ter sobrevivido esse tempo todo, apesar de toda a dificuldade. Ele não estava uma pessoa que estava pedindo para morrer, não. Estava feliz e contente. E, bom, é só para a gente ter essa noção do que o que a gente pode fazer de intervenção, né? O que a gente pode fazer de melhoria na saúde, na vida das pessoas, mesmo que possa parecer pequeno e insuficiente, mas essa conta cada um é que faz. Não cabe ao médico fazer, cada um é que faz. Né? Tem gente que está ótimo e está péssimo, né? Tem gente que, do ponto de vista de todas as condições, está ótima, a pessoa está péssima, alguns até se matam, né? E outros estão numa condição que a gente olha, nossa, esse está ferrado, e ele não está ferrado. Isso é um negócio que a humanidade tem, né? De você não conseguir tirar a felicidade e a alegria de lugares que a gente pode achar que não era possível, ou em condições que a gente acha que não é possível. Aí a gente vai lá e faz o nosso trabalho, o resto a natureza humana que vai resolver. Gente, bom, deixa eu ver aqui, tem um outro conjunto de slides que está aqui, eu não vou ficar passando, não, vou mandar ele para vocês, que o que tinha para falar, acho que eu já falei tudo. Não que eu falei tudo sobre o assunto que existe no mundo, não, tá, gente? Do que eu estava programado para a aula, não tem essa pretensão, tá? Bom, eu vou colocar para vocês, lá no Canvas agora, esse outro conjunto de slides aqui. Aqui, gente, o que vai ter aqui, quase tudo nós já falamos ali, tá? Mas esse aqui, são tirados muita coisa do desse, né? Caderno de atenção básica, que tem um link aí para vocês localizarem, né? Esse caderno de atenção básica, ele já está ele já é antigo, né? Foi publicado em 2010, então é importante de dar uma olhada nas coisas mais novas, mas muita coisa não mudou, tá? No livro de medicina de família, medicina da família e da comunidade, tem também muita coisa sobre rastreamento, né? Um dos autores desse caderno de atenção básica, ele também é autor coautor do capítulo de rastreamento do livro do Tratado de Medicina de Família, então vocês vão ver muitas coisas, inclusive ilustrações semelhantes, tá? Vão estar lá as mesmas coisas. Aqui também vocês vão encontrar algumas das ilustrações daqueles vieses que eu falei deles, né? Às vezes com uma explicação um pouco mais falando. Aqui tem uma coisa importante, né? Quais as doenças que devem ser rastreadas, né? E esses critérios são importantes. Então, quais são critérios que fariam com que uma doença fosse alvo de um programa de rastreamento, né?
Primeiro, ela tem que ser um problema de saúde pública importante. E esse importante tem a ver com a gravidade, tem a ver com o impacto também que ela traz, né? Com a quantidade de pessoas que ela atinge, né? Mas às vezes eu tenho doenças que atingem pouca gente, mas que são importantes ser rastreadas, tá? Bom, para eu pensar então em rastrear problema de saúde pública importante, história natural conhecida, que se eu não conheço a história natural da doença, eu não tem como rastrear, né? Eu não sei como é que a doença evolui. Eu tenho essa doença, ela precisa ter um estágio pré-clínico bem definido, né, para eu saber como é que isso evolui para poder rastrear, né? Então, por exemplo, eu não vou tentar começar a rastrear um câncer de próstata, ou esse eu não vou rastrear de jeito nenhum, né? O câncer de mama em pessoas em adolescentes. Pode acontecer? Pode. É raro, mas pode, né? Mas não é uma população que seria o alvo, né, de um rastreamento. É diferente, uma pessoa que teve a mãe e a irmã, a mãe e a avó tiveram câncer de mama. Ela vai ter que ter um cuidado com o câncer de mama a vida inteira, porque ela tem uma genética desfavorável, né? Mas quando eu falo em rastreamento, eu estou falando pessoas de risco habitual, sem sintomas, que eu vou procurar a doença nelas, né? Então, eu tenho que ser doenças que eu conheça a história natural, que tem um estágio pré-clínico bem definido, tá? Eu tenho que ter disponibilidade de um teste confiável e válido, né? Então, o que é um teste confiável e válido? Um teste que tenha uma sensibilidade, especificidade, que permita fazer o rastreamento e que o resultado seja confiável, né? Que aquele resultado se repete quando eu faço em diferentes momentos, tá? O que não tem a ver com a qualidade com que o exame foi feito. A gente teve no Brasil um determinado momento que a qualidade das mamografias estavam tão ruins que elas não ajudavam no rastreamento. Mas aí foi uma mudança de equipamentos, de treinamento, né, de protocolos para poder ter uma imagem que efetivamente ajudava no rastreamento. Então, a disponibilidade de tratamento efetivo. Uma doença para a qual eu não tenho tratamento, não faz sentido eu fazer um programa de rastreamento. Eu tenho uma doença que não tem tratamento. Eu vou tentar identificá-la antes, para quê? Se eu não tenho tratamento, né? E mesmo se eu tenho uma doença tratável, mas não tenho como tratá-la no momento. Quando começou o programa de rastreamento de câncer de colo de útero no Brasil, a gente teve um problema, que a gente conseguia detectar, mas não tinha, as pessoas não tinham acesso ao tratamento, né? Então, durante um certo tempo, o rastreamento de câncer de colo de útero não fez reduzir a mortalidade por câncer de colo de útero, porque ele conseguia diagnosticar, mas a rede não conseguia ofertar o serviço. Hoje é diferente, né? Hoje a gente já tem uma oferta de serviço, né, tanto no público quanto no privado, que dá conta de tratar os pacientes. Então, essa também, a disponibilidade do tratamento efetivo é uma dos critérios para que uma doença seja colocada no rastreamento, né, tratamento efetivo. Por exemplo, quando a gente pega os testes do pezinho, né, a anemia falciforme não é uma doença relativamente rara, né, mas ela tem um tratamento, né, e se eu começo o tratamento mais cedo, ela melhora a qualidade de vida das pessoas, né, que tem a anemia falciforme. O hipotireoidismo congênito, né? É uma doença também que não é muito frequente, felizmente, né? Mas se eu diagnostico essa doença logo no início da vida, eu tenho uma intervenção que muda completamente a evolução da doença, né? Então, se uma criança que nasce sem capacidade de produzir hormônio tiroidiano, mas se ela recebe esse hormônio regularmente, ela vai ter uma vida normal. Se passar aqueles primeiros dias, os danos causados pela falta do hormônio tiroidiano são irreversíveis. Ela vai ter déficits que vão acompanhá-la para a vida inteira. Então, essa doença ela deve ser rastreada, mesmo que ela não atinja muita gente. Por quê? Eu tenho
um tratamento efetivo e que muda completamente o curso da doença. Então, todas aquelas doenças que fazem o teste do pezinho, aquelas coisas todas, né, e os outros testes que se fazem ao recém-nascido, eles são feitos porque existe uma intervenção para poder mudar o curso da doença. Tá? E a outra coisa importante aqui é que o benefício da detecção e do tratamento precoce deve ser maior do que se a terapia fosse iniciada no momento habitual do diagnóstico. Qual que é o momento habitual do diagnóstico? É o momento onde os sinais e sintomas aparecem, onde o paciente tem uma queixa e vai ao médico, tá? Quando tem sinais e sintomas. Então, para poder justificar o rastreamento, o benefício da detecção precoce, né, tem que ser maior do que o benefício do tratamento quando a doença fosse diagnosticada já no período de sinais e sintomas aparentes. Tá? Então, esses critérios aqui é importante ver. Dos exames, né? Vocês já estão tudo doutor nesse assunto. Os vieses, né, que nós vimos, eles estão aqui de novo, né? Viés de seleção, quando a população não é representativa da população que vai fazer o rastreamento, né? O viés de antecipação, que a gente só antecipa o diagnóstico sem ter ganho de sobrevida. O viés de duração, né? Quando você tem uma doença que evolui mais rápido. E o viés de sobrediagnóstico, que é aquela questão de a gente fazer diagnóstico demais, né? Aqui a gente vai ter exemplos, né, quando a gente fala de viés de seleção, a população rastreada não ser comparável com a população estudada não ser comparável com a população que vai ser rastreada, né? Então, o seu viés de seleção, nós já conversamos lá, que ele vai estar mais descrito um pouco. Aqui está o viés, essa figura é do caderno de atenção primária, se não me engano, tá? Então, é a história lá do tempo de antecipação, né? Está explicado aqui também, explicando o que é. A questão da agressividade da doença, da evolução mais rápida ou mais lenta, também está aí, e a duração, e o overdiagnóstico, né? Que é o que você começar a fazer, né? Aqui, por exemplo, eu estava dando exemplo com câncer aqui, né? Então, eu começo a ter... Aqui estão as células normais, aqui está um tumor de evolução rápida, um de evolução lenta, os muito lentos e os não progressivos, né? Quer dizer, quando eu começo a diagnosticar esses tipos aqui, ó, eles não, são doenças que não vão matar o paciente, né? Antes, quer dizer, ele fala que são tumores que é mais fácil do paciente morrer com eles do que morrer por eles, né? Então, o diagnóstico também, eu falei disso nos exames de imagem da tireoide, né? E começou a diagnosticar tumores tão pequenos que esses tumores jamais conseguiriam evoluir no sentido de prejudicar a vida da pessoa. Agora, se eu faço um tratamento, eu vou acabar mudando a vida, porque ela vai perder a tireoide, vai tomar iodo radioativo para poder eliminar o tumor da tireoide e vai depois ficar a vida inteira sofrendo de um hipotiroidismo crônico, né, que ele tem que tomar o hormônio tiroidiano. Aqui fala depois, também lá vocês vão ver no caderno, tem lá os programas, mas aí, gente, vale a pena, como o caderno já está publicado há 11 anos, né, vocês irem no site do Ministério, né, para ver atualmente como é que está os rastreamentos, e no site do INCA, para ver como é que está os rastreamentos de câncer, né? Gente, quando a gente fala de rastreamento, nós estamos falando de pressão arterial, não é isso? Por que é importante medir a pressão arterial em todas as consultas? Porque é uma doença tratável, é uma doença muito disseminada na população, né? Quase 30% da população adulta tem pressão alta. É uma doença que leva a consequências graves, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio, né?
E é uma doença que pode ser tratada e que é silenciosa a maior parte do tempo. Ela tem um período pré-clínico imenso. Né? A hipertensão tem um período pré-clínico imenso. Então, é objeto de rastreamento. Né? Hoje, já está cada vez mais se faz medida de pressão rotineira em crianças, né? Porque até pela mudança dos hábitos de vida, as crianças estão tendo mais problemas que antes eram problemas dessas coisas que apareciam em idades mais avançadas. Hoje já começa a aparecer em crianças, né? Então, o rastreamento, ele não está restrito só a câncer, né? Ele tem uma série de outras possibilidades que a gente pode fazer. O diabetes, né? Vocês vão ver que os protocolos indicam que toda pessoa, a partir de determinada idade, independente de ter história familiar de diabetes ou não, ela deve, né, fazer exames rotineiros aí para ver como é que está o diabetes, como é que está a pressão, como é que está a função renal, como forma também de ter uma intervenção oportuna, né, antes que aquilo gere um problema maior. Então, é isso. Tem algumas informações aqui que algumas podem até estar já está defasado. Eu vou pôr também esse slide lá no Canvas, tá? Não vou repetir para vocês tudo de novo agora. E então pedir que vocês, né, leiam o que está aí nas referências bibliográficas, né? E na nossa próxima aula nós já vamos começar o estudo dos desenhos de estudos epidemiológicos, tá? Então é legal que vocês puderem dar uma lida antes, ajuda a gente a render mais na próxima aula, tá bom? Gente, alguma dúvida, pergunta? Prof, Diga. você vai postar esse slide no Canvas, né? Sim, senhora. Aproveita e meu nome é Bárbara, viu? Eu te mandei uma mensagem lá. Tem um tempinho assim, se você puder dar uma olhada depois. Você mandou aonde? No Canvas? Sim, mandei para você, prof. Tá. Recebi a nota da minha prova do semestre passado. Tá bom, sua prova do semestre passado, é possível resolver. Que bom. Viu? Tá bom. Eu vou Obrigada. olhar e aí vou conversar com você, porque eu não vou lembrar do que você está falando. Mas eu vou... Tá bom, Bárbara? Eu vou olhar lá. Beleza, prof. Mais Obrigada. alguma questão, gente? Henrique, aproveitando, Hum, Yuri, diga. o espaço para atividade para colocar a atividade do Gordes, do capítulo 5, eu acho que é 5, Isso. da última prova, você pode aproveitar e abrir também? Uai, eu acho que eu já abri, vou até conferir lá. Mas você não abriu ela agora? Tem um abril para colocar o certificado do curso. Eu vou conferir, eu abro sim, já até passou da hora, né? O Eu abro. certificado foi aberto, o Foi, espaço. mas o outro não foi não, então eu vou olhar lá e abro, tá? E Obrigado. vou colocar lá, eu vou fazer isso agora então. Gente, então até segunda, né? Segunda-feira, e cuidem-se, a coisa está melhorando, fique todo mundo quieto em casa, com muito cuidado, porque está dando resultado. Eu não sei em cada cidade que vocês estão, né? Cada um aqui está num lugar diferente, mas cuidem-se. E não façam bobagem, não vão atrás dessa conversa anti-ciência. Né? Porque vocês são estudantes de medicina, vocês têm muita responsabilidade. Tá bom, gente? Então, deixa eu Valeu, prof. tirar aqui. Segunda-feira estamos aí de volta. Um abraço para vocês, gente. Tchau, Henrique. Obrigada.